A partir do século XV, a sociedade atravessa um processo gradual de laicização, com a separação da cultura eclesiástica e das doutrinas filosóficas, sobretudo no que diz respeito ao modo de produção das ciências. Esse fenômeno também atinge o direito, com o advento do iluminismo e a superação dos tribunais da Inquisição, denunciados pelo jurista e filósofo César Beccaria. O direito se afasta da moral e da validade das normas, independente de qualquer critério de justiça. Então, o direito e literatura questiona como religião, ciência, direito e moral se relacionam nos dias de hoje. Até que ponto a intervenção estatal na vida do cidadão se mostra legítima? Essas e outras questões vão ser discutidas no programa de hoje, que começa agora. Olá, a partir desse instante você acompanha um debate feito por renomados intelectuais de diversas áreas do conhecimento, cada um com sua referência literária em mãos, e eles vão nos ajudar a entender assuntos da sociedade contemporânea. No Direito e Literatura de hoje, que tem o apoio do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, vamos discutir o tema secularização. E para isso recebemos no estúdio o Mário Fly, filósofo e psicanalista, José Luiz Bolzan de Moraes, professor de Direito da Unicinos, e Drayton Gonçaga de Souza, que é professor de Filosofia da PUC do Rio Grande do Sul. Sejam bem-vindos. Eu vou começar com o Drayton. Qual é o texto de literatura ou textos que nós podemos trabalhar para tratar desse tema secularização? Lênio, eu escolhi para esse programa um texto do Nietzsche, que é A Gaia Ciência, especificamente uma passagem em que ele trata da morte de Deus, em que um louco, como consta na tradição, procura em pleno dia como lanterna Deus e não o encontra. E chega à conclusão de que Deus morreu, nós o matamos. E em outro texto de Nietzsche, no Assim Falou Zaratustra, aparece a expressão ser fiel à terra. Então, a secularização aparece nesse autor dessa forma. Não mais a remissão ao transcendente, à transcendência, para a fundamentação da vida aqui, mas uma concentração no aquém, prescindindo do além. Nós estamos aqui sozinhos, sem a remissão, sem a ajuda de uma esfera não terrena, vamos dizer assim, e nós temos que construir essa cidade. E isso é muito importante, por exemplo, nós vamos falar depois, para o surgimento do Estado, por exemplo, e do modo como se estabelece o Estado frente às concepções transcendentais, etc. Hobbes, por exemplo, é uma boa figura. É o exemplo clássico de uma fundamentação natural, prescindindo de uma fundamentação religiosa do Estado. Perfeito, são textos que apontam para isso. E, Mário? Eu escolhi, sobre secularização, um clássico da literatura, o texto de Sade, A Filosofia na Alcova. Por que esse texto? Bem, Filosofia na Alcova é um livro de pedagogia, ou seja, uma senhora muito experiente, Madame Santange, Dom Massé, também muito experiente, o Cavaleiro de Mirval, que se ocupa da educação de uma jovem Eugénie, da sua educação sexual. E no meio deste desenrolar da educação sexual da jovem, que avança muito na sua educação, o Dom Massé disse, olha, encontrei um panfleto e vou ler o panfleto. E o panfleto se chama Franceses, mais um esforço se quereis ser republicanos. Esse texto, o panfleto e toda a obra que Sade publicou em 1795, esse panfleto vai começar
ele é longo e começa com o tema da religião. Ou seja, a expulsão da religião e a organização das leis e do Estado baseado na natureza. E a natureza, uma das coisas que existe na natureza, por exemplo, é a morte. Uhum. Provocar a morte do outro faz parte das leis da natureza. Ou seja, o crime estaria legalmente justificado. Veja, então há toda uma discussão de uma nova justificação e legitimação das normas Uhum. com uma outra fonte que não seja mais a religião. E isso, para mim, é o núcleo do que a gente se chamou de secularização. Perfeito. Secularização, exatamente, é isso, dá para pegar já por dois ângulos, né, a separação. Por exemplo, no direito, é a separação do direito da moral, por exemplo. Né? Essa é uma questão. Mas só uma provocação antes de perguntar para o Bolzan. Quando Jesus diz, dai a César o que é de César, isso não é uma certa secularização que ninguém entendeu bem? Sem dúvida, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Ele separa as esferas. Então. Né? Por sinal, no cristianismo, nós temos vários elementos de secularização dentro da própria religião cristã. Na medida em que Deus, por exemplo, não habita no mundo, mas fora do mundo, o mundo está entregue à especulação da ciência. No próprio cristianismo, como alguns autores contemporâneos destacam, há elementos secularizadores. O cristianismo, por exemplo, não defende o panteísmo. Claro. Deus está fora, Deus é transcendente. E de dentro, quer dizer que de dentro mesmo daria para ver isso, e hoje, surpreendentemente, nós vemos movimentos, mesmo no Congresso Nacional e na sociedade brasileira, tentando dessecularizar, que é uma questão perigosíssima. Eu quero voltar a esse assunto na especificidade depois, e eu usei o exemplo de Jesus exatamente para radicalizar, quer dizer, de dentro mesmo. Antes disso, eu quero ouvir o nosso professor Bolzan. Bom, eu trouxe hoje um texto que, você poderia dizer, que talvez não seja um texto de literatura no sentido, mas muitos autores tratam como um texto de literatura, que é do Elias Canetti, que é um prêmio Nobel da literatura. Nós fizemos um programa já com um texto dele também, né? Sim. Que a Catherine trouxe, né? Isso. E é o Massa e Poder, que é diz o próprio Canetti, que é o texto da vida dele, a obra que ele considera a principal obra dele, que é uma obra de 40 anos, se pode dizer, de elaboração, onde ele vai tentar assim, descrever todo o debate em torno da questão do poder, da constituição do poder e da relação do poder, da massa e o poder. Tá? E hoje também a gente tem uma série de repercussões em torno disso. Seja um livro que começa, segundo os autores, os críticos, os analistas da própria obra do Canetti, lá em 1922, né, quando ele assiste na Viena do seu tempo um processo de perseguição política que vai, né, depois em 27 com o incêndio do Palácio de Justiça, que ele também acompanha, e ali está, assim, se inaugura na cabeça dele, na mente dele, essa preocupação de tentar entender esse processo da massa e do poder em torno, no cotidiano das pessoas. E vai ser publicado só em 60. Tá? É um livro de 40 anos, de 38 anos de elaboração e de reflexão e de construção. Está aí presente até hoje. Eu acho que ele ajuda, de alguma forma, se nós olharmos, por exemplo, o Giacomo Marramal, que é o filósofo italiano lá, diretor da Faculdade de Filosofia de Roma III, ele trabalha muito a questão do poder. O último trabalho dele, inclusive, que eu trouxe também, chama Contra o Poder, onde ele faz toda uma análise da questão do poder a partir, né, da obra do Elias Canetti. Drayton. Exatamente o Marramal é um autor clássico nessa temática do poder e secularização. Um texto, inclusive. Ele escreveu e aprecio muito esse texto. E penso que outro aspecto, além dessa separação que tu mencionaste, Lênio, é a questão da transição, da passagem. Porque a palavra secularização vem de séculum, que significa século, 100 anos, ou este mundo. E originalmente ela vem do contexto jurídico, da passagem do estado clerical ou do estado monacal para o estado fora do mosteiro. E depois, como se falava na década de 60 aqui no nosso contexto, quando um padre se secularizava, isto é, ele deixava de ser padre e passava a ser leigo.
Então, essa ideia de passagem, de transferência até de titularidade, como acontece com Bismarck, com a desapropriação de obras e propriedades que pertenciam à igreja, que passaram ao poder profano, vamos dizer assim, saindo das mãos da igreja e passaram essa ideia de desapropriação, saindo do contexto religioso e passando para o contexto secular, temporal, a passagem do além, portanto, para o aquém, passagem do transcendente para o imanente. E de alguma maneira recoloca a possibilidade de pôr em pauta, como diz o Agamben, ou seja, a questão da profanação e do sagrado. No Homo Sacer, né? Ou seja, de pôr em pauta, de colocar em discussão de novo algumas questões que estavam fora, eram transcendentes, não estavam ao alcance da própria... De vez em quando é necessário profanar, então. Claro. Foi o que o Mário Fleck já trouxe antes, né? Esse processo de naturalização, na verdade, a revalorização da natureza. Eu diria que como questão de fundo, toca em duas questões que a religião sempre quis resolver, que é a questão da vida eterna, em contraposição à morte, e a questão de resolver o problema da sexualidade, né? E isso resolve através das formas de legitimação de normatividades, né? Eu vou pedir para continuar depois no outro bloco. Vou começar com o Mário para terminar o raciocínio. O Direito e Literatura faz uma pausa para um rápido intervalo. Na volta, vamos, para o segundo bloco, falar um pouco sobre a secularização, a relação com a religião e a ciência, enfim, todas essas questões. No fundo, a secularização no direito é um princípio, né? Ele tem, ou seja, você não pode punir vícios e comportamentos. Isso é uma obrigação, é como no Critians, né? A questão do direito da polis, né? Uma comunidade assim, política. Nós já voltamos, é um instante só.